Tá valendo! No blá blá blá! Comigo aqui sozinho, será? Não! Terei a companhia, mais uma vez, do meu querido João Bosco, o jornalista que sempre salva esse programa. Quando o Ricardo Noblar não está, ou quando eu não estou, temos a companhia desse sábio da política, João Bosco, um dos jornalistas mais experientes e mais interessantes, mais inteligentes aí da política. Gosto muito de ouvir. Leandro. O João Bosco está aqui com a gente, galera. Horário especial, hein? Copa do Mundo tá rolando ainda, não estamos lá, mas, porém, tá rolando. Já já vamos ter amanhã, na terça, começam as semifinais. Eu e o João Bosco temos como ídolo o Mbappé nesse campeonato. E para ver como a gente é alinhado, viemos com a mesma camisa sem combinar, É torcemos verdade. para o mesmo jogador e também adoramos política. E a gente gosta de uma zica, né? Hoje teve mais uma. Alexandre de Moraes. Ele foi para cima de Flávio, Flavinho, o 01, o filho do Bolsonaro que quer ser presidente para livrar o papai da cadeia. Ele saiu com uma cartinha depois do encontro com o pai, uma carta do Bolsonaro pedindo união. Afinal de contas, a família está em pé de guerra. Michele, a madrasta má, tá lá, arrumando treta com os enteados, os misóginos, Eduardo e Flávio, o tempo inteiro batendo de frente com a esposa de Jair. E ele resolveu, mesmo preso, em prisão domiciliar, escrever uma cartinha. Ou seja, se meter na política. E aí, tá bagunçado, Bosco? O Alexandre de Moraes, por conta disso, proibiu que Flávio encontre papai por 90 dias, é isso? Boa noite, Guga, boa noite a todos. Isso aí é aquele método, né? Certamente, para resolver esse problema aí da família, esse conflito familiar, o Flávio e sua campanha deve ter ali avaliado, feito a relação custo-benefício, né? Pô, nós vamos aí sair com a carta do papai, mas certamente isso vai dar problema com o STF, porque tem a cautelar e tal. E nessa conversa, certamente disseram, não, mas vale a pena, porque se o STF reagir, né, a gente ganha mais um episódio para falar de perseguição política. É assim que funciona o Guga, e funcionou no governo Bolsonaro inteiro. É desgastar o STF. E de que forma? Você descumprir ordens do STF. É a melhor maneira de você se mostrar perseguido, porque são tantos os episódios de desobediência programada, premeditada, né? Que, como se esperasse assim, eles só têm duas saídas, ou se desgastarem ou nos deixar em paz. Né? Como Alexandre de Moraes não deixou em paz, né? Vai para o desgaste de novo. É aquela tese que nós estávamos falando ontem, quando tratamos desse mesmo assunto, mostrando que o bolsonarismo age assim, né? Cria um método para sustentar uma tese de perseguição política. Agora, a gente olha para isso, quem tiver de boa fé, ou quem não tiver distraído, né? Olha para isso e vê o seguinte: vem cá, qual é o preso? Porque o Bolsonaro hoje devia estar no presídio, né? Não está por uma questão de ordem médica, ou seja, aquela questão que a justiça pode tratar como caso humanitário, não é isso? E você veja que os médicos dele se empenharam assim, para sustentar, do ponto de vista científico, médico, essa necessidade dele ficar em casa, não é? E aí ele começa. Uma hora é a tornozeleira que ele tenta tirar, outra hora é o Nicolas Ferreira que vai visitá-lo levando um celular e faz um vídeo e sai divulgando o vídeo. Outra hora é uma arma que aparece, aí tem que fazer uma busca e apreensão na casa dele. E a cada episódio desses vem um bolsonarista, eles se variam, eles se revezam nessa missão. Vem um bolsonarista em seguida e grava um vídeo dizendo: olha aí a perseguição política, né? Tá claro que isso é um método, né? A ideia não é que o público se ocupe da carta. A carta é para dentro, é uma questão familiar, político, que podia ter sido resolvida ali no âmbito do partido. Mas o Flávio precisa fazer barulho com essa carta para enfrentar a madrasta, e ao enfrentar a madrasta, novamente, ambos estão falando para
a bolha. O Bolsonaro Total. abençoar o Jair Bolsonaro abençoar o Flávio, a candidatura do Flávio, em detrimento, É. aparentemente, da Michele, é uma coisa que fala para dentro, não fala para o público que ele precisa atingir Mas ele precisa desesperadamente. também, né, Bosco, falar para dentro, porque querendo ou não, a extrema-direita tem uma parte que não queria o Flávio. Então, para o papai dele, passa um pano para tudo, para suspeita de corrupção, pandemia, golpe. Não, mas para o Flávio, aí eles são um pouquinho mais ríspidos. Eles realmente vários deles, a Revista Oeste é um exemplo, né? Largou a mão, eles largaram a mão do Flávio. A Revista Oeste sequer queria. Então, todos aqueles que estão lá, Constantino, Ana Paula do vôlei, toda aquela turma, tá batendo no Flávio. E aí ele precisa, de certa maneira, falar um pouco para dentro, porque ele tá levando porrada dentro de É, certa maneira também. Agora, o que o Bosco falou, gente, é o ponto. Isso tudo é para criar também, mais uma vez, a imagem dos perseguidos pela justiça. E é tanto é isso, que eu lembro que quando teve, lembra uma vez, Bosco, que o Hélio Negão, o deputado, se acorrentou em frente ao STF ali, pegou, fez uma barraca, que ele colocou uma barraca de camping e ficou ali, e falou que ia dormir na frente do STF. Aí chegaram mais uns dois ou três deputados, o Magno Malta, senador. Foram poucos, mas ele fez aquele carnaval, querendo criar um tumulto. E aí o Alexandre mandou sair, falou que se não saísse, a polícia ia ter que agir, ia ter, enfim, ia ter algum tipo de penalidade. Ele, no momento que veio a decisão, ele já se recolheu. E aí eu conversando com as pessoas em torno dele, eles me disseram, ele saiu porque já tinha sido ruim para o Alexandre, já tinha criado a imagem exatamente que você está falando, do perseguido. Então, como já tinha produzido isso, e ele saindo era até bom para continuar nessa narrativa. Então, ele se recolhe. E quando eu converso com o pessoal, eles dizem exatamente o que você disse. O pessoal dele, ele conseguiu já queimar o é. Alexandre, fazer o Alexandre de novo posar de perseguidor, e era só essa a intenção. Dessa vez, misturando um pouco com a Michelle, com ter que falar para dentro, mas com certeza esse também é um ponto. Ele quer bater É. no STF e passar a imagem de perseguido. E você disse uma coisa muito importante, Guga, essa questão de ele. É que agora o cenário não é mais só alcançar os votos dos chamados indecisos. A questão agora é não perder os votos dentro do partido, né? Dentro da própria bolha. Ele tem que segurar ali. Você tem toda a razão. Mas de uma forma ou de outra, e essa questão, por exemplo, do protesto ao STF, você vê que eles têm um fetiche com o acampamento, né? Agora você imagina se não tivesse acontecido nada, se o STF tivesse feito vista grossa, ou se algum discurso de pacificação nacional tivesse colado, não é? Com relação àquele acampamento que germinou a invasão dos prédios dos três poderes. Imagina se nada tivesse acontecido. A cada hora estava surgindo um acampamento desse. Uma hora é o Hélio Negão, outra hora é o Magno Malta. E aí o povo vai atrás, o povo bolsonarista, e aquilo vai crescendo. Quer dizer, é óbvio que tudo isso tinha que ter acontecido. É óbvio que o STF tinha que ter reagido. É óbvio que o STF tem que continuar a reagir, não é? A cada episódio desse, não é? Porque trata-se de uma família abusada. É disso que se trata. É um método miliciano, Exato. a, E a agora, cuja, a cuja como você doutrina falou, eles se submetem. o Bosco falou, né, que querem. Aí já está tendo a reação, Bosco, né? Como você falou, já está tendo a reação dos bolsonaristas para criar essa imagem do perseguido. E aí parece que a Bia Kicis falou sobre isso. Tem o Flávio também falando, é isso, Alice? Mas vamos ouvir a Bia, então. Ou a Bia aí querendo criar essa história do perseguido pro Flávio. Surreal, é perseguição política pura. Imagina que o Flávio Bolsonaro vai ficar impedido de visitar o seu pai por 90 dias, ou seja, até a campanha, por conta de uma carta que o Bolsonaro escreveu aos brasileiros e o Flávio leu nas suas redes sociais. Olha só, o Lula escreveu mais de 20 cartas e elas foram tratadas como algo emocionante, que ele escreveu para o Haddad, para outras figuras, enquanto ele estava preso, e era tudo permitido.
Agora, o Bolsonaro, ele tem que ficar num isolamento absurdo que tem por único objetivo impedir que ele participe da campanha. Então, assim, é muito, muito claro. Como é que alguém ainda pode ter dúvidas de que o objetivo dessa prisão é tirar o Bolsonaro da cena política? Aí, Bosco, aí, ela já começa. Perseguição política. Com o Lula era tudo permitido. Com o Lula, ele foi preso ainda em segunda instância e o Lula ficou preso dentro de um quarto da polícia lá, da superintendência da PF em Curitiba. Ele não ficou em casa. Então, tudo permitido. O Bolsonaro usou uma solda para tentar tirar a tornozeleira, tem arma em casa, faz cartinha e o tempo inteiro afronta a justiça. Tinha plano, inclusive, para pedir asilo na Argentina. Então, é incomparável. O Bolsonaro, só dele estar no domiciliar, se ajoelhem aos pés de Xandão, que está sendo o Alexandre de Moraes. Está sendo, com o Bolsonaro, até bastante solidário, digamos assim. Olha, esse vídeo da Bia Kicis, ele é uma pérola de novo, é o mesmo método, de desinformação, não é? E, e de manipulação dos fatos, né? Você veja o seguinte, o Lula foi preso em 7 de abril de 2018, né? Ali ele já estava inelegível, tá? A coisa, o Bolsonaro veio, então, ganhou um impulso, uma candidatura da direita e sem concorrente, não é? Não houve, não há a menor outra coisa. Quem fez a prisão, quem decretou a prisão, foi o Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, não é? E as condições dessa prisão foram estabelecidas por esse juiz, Sérgio Moro, né? As condições da prisão do Lula foram todas cumpridas, inclusive porque, como você disse, ficou preso na Polícia Federal, ou seja, vigiado, com carcereiro, submetido a todas as regras de uma prisão, o que entra, o que sai, o que ele pode receber, o que ele pode enviar para fora, regras de visitação com horários para visitas, não é? Tudo isso se deu num ambiente, evidentemente, muito diferente do que está acontecendo com o Bolsonaro, porque este ambiente de prisão, o Bolsonaro recusou. Você se lembra que na Polícia Federal era o ar-condicionado que fazia muito barulho? Olha só, Guga, não estamos falando nem de falta de ar-condicionado, porque lá na prisão não tem ar-condicionado, não. Só naquela celinha maravilhosa que foi selecionada para ele, né? Ele está reclamando do barulho do ar-condicionado. Barulho, um incômodo, né? Ele não estava reclamando de água fria, Exatamente, tinha né? ar-condicionado. Só de ter Ar-condicionado, ar-condicionado, pô, ar-condicionado, água quente, varanda, porque tem uma varandinha ali fora, nessa papudinha, nessa célula da papudinha. olha, Tudo isso não foi suficiente. Mas na Polícia Federal ele tinha mais do que isso, né? Ele tinha um acesso da família, ele tinha frigobar, ele tinha boa cama, ele tinha ar-condicionado, que para ele não resolveu, né? O que o Bolsonaro queria mesmo era ficar em casa. E o estado de saúde dele contribuiu para isso. Ele soube usar muito bem. Agora, por mais que o estado de saúde justifique, nesse ritmo, vai chegar um ponto que vai ficar insustentável, vai ficar em casa. E aí, o que vai acontecer? Você pode imaginar esse cenário? Se amanhã o Alexandre de Moraes manda ele por desobediências sucessivas, as medidas cautelares de volta para o presídio, lá para a chamada Papudinha, imagina o drama. mesmo, Meu Deus. mesmo naquela cela maravilhosa, que não é uma cela, 65 metros quadrados a Papudinha. É maior do que e, muito apartamento. A maioria dos é, apartamentos vendidos hoje em São Paulo tem menos não, é menor do que a Papudinha. e com área externa, com uma série de regalias. Mesmo assim, se isso acontecer, e ter assistência médica permanente, tudo, mesmo assim, se ele for mandado para casa, vai vir de novo uma avalanche de vídeos e de narrativas de perseguição política, aí já conjugando com risco de morte, aí a crueldade, aí as ameaças que se sucedem, se morrer na prisão, se tiver um problema grave lá, o Alexandre é ocupado, o STF é ocupado, quer dizer, isso é uma novela que eles criaram e que funciona muito bem para manter
essa base eleitoral deles aí, que é uma base grande, né? É a base da direita toda. Então, é uma forma de você acuar o STF. O STF hoje está ali, certamente em outras circunstâncias, o Alexandre já teria mandado ele embora para o Ó, o presídio, Rogério Marinho. né? Esse é o coordenador de campanha do Flávio, senador pelo Rio Grande do Norte, e tá aí, ó, batendo no Alexandre de Moraes, porque é tudo meio coordenado, aí todos fazem mais ou menos o mesmo discurso e sempre uma porrada na justiça. Aí, de novo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o próprio pai pode ter por ter divulgado uma carta escrita por Jair Bolsonaro, é autoritária, desproporcional e, na prática, tenta tornar o ex-presidente incomunicável. Uma clara interferência no jogo político. Peraí, o cara tá preso e ele ainda quer fazer palanque agora? O que que é isso? A medida reforça a percepção de perseguição política e de tratamento desigual. O cara em casa, na piscina, falando de tratamento desigual. Parte do Supremo Tribunal Federal abandona a necessária posição de árbitro institucional e passa a atuar como adversário político de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e de todo o campo de oposição. Calar um preso dessa maneira é inconstitucional e representa a retomada de práticas próprias de regimes autoritários, como que o Bolsonaro sempre é saudoso, chama de revolução a ditadura do Bolsonaro. Mas enfim, vamos lá. O que você achou? O Rogério Marinho, primeiro, vamos saudar a reaparição dele, né? Ele estava realmente sumido. Mas ele reaparece, o Guga, para mais uma vez falar de coisas, prestar um depoimento no qual nem ele acredita. Essa tem sido uma constante no senador Rogério Marinho, falar daquilo que não acredita, né? Ele cria um script e ele sabe muito bem que o preso condenado em presídio, ele é incomunicável, a não ser com seus advogados e com visitas programadas de familiares, né? O Bolsonaro não consegue cumprir isso na prisão domiciliar, não consegue porque não quer. A ideia é desobedecer de fato, né? E outro aspecto dessa fala do Rogério Marinho é que ele faz questão de colocar ali, e não é casual isso, por ter enviado uma carta por escrito. Quer dizer, ele quis dizer ali, ele não foi para as redes sociais, ele não digitou um Twitter, ele não digitou um post no Zap, WhatsApp, não. Ora, o sujeito pegar uma carta impressa, não é, e levar para o público e lê-la nas redes, distribuída nos posts, distribuídas por twitters, enfim, usar todos os meios digitais para dar ciência do conteúdo dessa carta, está lá nas medidas cautelares do Bolsonaro, que não pode se manifestar por redes sociais, nem diretamente e nem por terceiros. E o terceiro é ninguém menos que o candidato, o filho dele, candidato à presidência da República. Então, o Rogério Marinho, que é um homem experiente, que conhece direito, né, sabe muito bem que o que ele está falando é mentira, né? Então, para ser suave com ele, né, ele está falando uma coisa na qual ele não acredita. Faz parte desse processo todo. Muita coisa que ele não acredita. Ah, tem o Moro também. É uma coleção agora de políticos aí fazendo a serviço, né, dessa narrativa. Vamos lá, agora Sérgio Moro, senador pelo Paraná, quer ser governador. Lula, durante 2018, recebeu 572 visitas na prisão, inclusive 21 do então candidato à presidência do PT, Fernando Haddad. Seus visitantes concediam em seguida longas entrevistas à TV e à imprensa sobre o que Lula havia falado. Nunca cogitei cercear o direito de visita ou de correspondência de Lula. Poxa, ele foi tão bonzinho com Lula. Já Bolsonaro agora não pode mais receber visitas de seu filho, Flávio Bolsonaro, na prisão domiciliar. E pelo jeito também não tem assegurado o direito de correspondência previsto na lei para
todo preso. Falta proporcionalidade e legalidade. A decisão do ministro Moraes escreveu aquele que combinou com os procuradores o julgamento do Lula e que depois foi condenado por ser parcial e que saiu do governo Bolsonaro, falando que o governo Bolsonaro estava aparelhando a PF por casos de corrupção, que agora fala que o Bolsonaro é honesto. Enfim, tá aí, Sérgio Moro. O Sérgio Moro é aquela figura, o Guga, que nos tempos de hoje, ou melhor, desde que ele deixou o governo Bolsonaro porque não aceitou, na época, não combater a corrupção, não investigar os filhos do Bolsonaro, que estavam é, sob investigação, que o Bolsonaro queria blindar, né? Já estavam sob investigação. Então, desde aquela época que ele deixou o governo e depois voltou a apoiar a família, como nós estamos vendo aí, então ele, naquela época, via os filhos do Bolsonaro, ou parte da família, como potencialmente corruptos que estavam sob investigação. Foi demitido por isso e agora, num curtíssimo espaço de tempo, ele não vê mais essa turma como corrupta, né? E nem que houve algum tipo de tentativa de acobertá-los. Incrível. Então é o que a gente coloca no contexto chamado amoral. Não é o sujeito imoral, não é o sujeito mau nem bom. Ele é um sujeito sem uma base moral, no sentido Não sem tem. princípios morais. Ele se mexe de acordo com as circunstâncias, não é? Ele sabe perfeitamente, né, que o Bolsonaro tem direito de correspondência, mas é diferente de você ir com um texto seu para as redes, num ambiente de disputa eleitoral, em que o seu filho é candidato. Ele sabe disso, o Sérgio Moro sabe disso, não precisa ninguém contar isso para ele. O que precisa ser contado para ele é que está ficando feio demais, muito feio. Agora, esse depoimento dele, somado ao da Bia Kicis do Rogério Marinho e a dezenas que ainda virão, compõe aquele cenário que eu te falei no início do programa. Vai ser um atrás do outro, porque tem que fazer essa avalanche para criar clima de perseguição política. Agora é interessante porque o Alexandre de Moraes está agindo em torno de um episódio, não é, que tem origem posterior à prisão do Bolsonaro, que é a questão do filme dele, né, sobre ele. E essas coisas vão fazendo as pessoas esquecerem momentaneamente a questão do filme, cujos valores de patrocínio, que deu origem àquele áudio do Flávio Covorcaro, aquilo sim é que precisa ser investigado, não é? O Flávio ficou de dar a prestação de contas desse dinheiro, meu Deus, em 30 dias, você lembra?